Iniciando agora então mais um vídeo, a gente vai resolver esse exercício, terceiro exercício da lista de vetores. Esse exercício ele fala assim pra gente, é um teorema da geometria sólida que o volume de um tetraedro é dado por 1/3 vezes a área da base vezes a altura. A área da base desse tetraedro, né? A área da base vezes a altura dele. Lembrando que a altura ela é sempre perpendicular com a área da base, não pode ser outra coisa. Aí ele pede pra gente, use esse resultado para provar que o volume de um tetraedro cujos lados são os vetores A, B e C é 1/6 do produto misto entre A, B e C. Essa é a figura. Então, primeiro a gente vai ter que provar isso. Aí depois, em cada parte, use o resultado do exercício 36, que é esse exercício aqui, para encontrar o volume do tetraedro de vértices P, Q, R e S. Aí a gente vai fazer só a letra A. A letra A ele fala quais são os pontos P, Q, R e S. Então, como que a gente começa a resolver esse exercício? Bom, primeiramente ele fala pra gente o seguinte. Ele fala pra gente que o tetraedro, então, eu tenho aqui o tetraedro, essa é a área da base, essa aqui, esse triângulo, né? A área da base vai ser um triângulo, e a altura é essa altura aqui, essa distância aqui. Aí esse aqui é o volume que ele dá, é a fórmula para o volume. A gente vai precisar dela. Qualquer um pode olhar e falar assim, nossa, mas que exercício difícil, como é que eu vou começar, né, resolvendo esse exercício? Gente, é muito simples. É só entender uma coisa. O que está acontecendo aqui? É um produto entre dois valores, certo? É o produto entre dois valores. Um valor é a área da base, o outro valor é o valor da altura, certo? E ele quer o volume do tetraedro, que ele disse é 1/3 disso daí. Beleza? A gente poderia entrar no quesito da geometria sólida aí e provar por que é 1/3 da área da base vezes a altura. Mas esse não é o âmbito desse vídeo hoje. Primeiro vamos lembrar que é o seguinte, como que eu calculo a área da base, né? Entre a área da base até agora pra gente aqui na geometria analítica. A área da base a gente calcula como? De um paralelogramo, né? Lembrando, a gente tem o vetor A e o vetor B. A gente tem um paralelogramo se formando aqui, então. E a gente quer a área disso aqui. Essa área da base aqui entre esses dois vetores, se esse aqui for o vetor A e esse for o vetor B, essa área da base a gente calcula como? Ela é o módulo, o valor em módulo, precisa ser em módulo, porque às vezes você pode obter do produto vetorial um valor negativo e não existe áreas negativas. Do produto vetorial, ele é o módulo do produto vetorial, então, entre A e B. É assim que eu calculo, para o paralelogramo. Agora a gente vê aqui que não é um paralelogramo a área da base. A área da base é o quê? É um triângulo. Então, para o triângulo, como que a gente faria? Bom, a gente percebe que, né, a linha que corta ali o paralelogramo, ela vai... Que corta não, perdão. Uma das arestas, né, do meu triângulo da área da base, do tetraedro, é exatamente a linha que vai do ponto final do vetor A até o ponto final do vetor B. Então, seria uma linha que cruza assim, ó, né? E divide a área. Em quantas partes? Então, seria mais ou menos isso. Aqui eu coloquei os vetores U e V, mas seria a mesma coisa que o A e o B. Então, ele corta bem no meio. Então, é metade. A área em vermelho aqui é metade da área do paralelogramo total. Então, eu tenho que dividir por 2 essa área. A área do produto vetorial, que eu vou obter com o produto vetorial, para obter, então, a área do triângulo que eu tenho. E é o triângulo que eu quero. Eu não quero um paralelogramo nesse caso. Então, lembrando disso, a gente sabe, então, que a área aqui desse paralelogramo é isso. Então, e agora? Agora a gente volta para aquela dedução de
do que é calcular o produto misto que a gente fez e de como obter e do que a gente vai estar realmente calculando. Então, o que a gente quer calcular? Se a gente fizer o produto vetorial entre os vetores B e C, a gente vai obter um vetor que ele é perpendicular tanto a C quanto a B ao mesmo tempo. Ele está na direção, que existe uma direção perpendicular a ambos ao mesmo tempo. Sempre vai existir uma única direção. Só não vai ser o caso quando C e B forem vetores paralelos, forem vetores escalares. Por exemplo, o vetor B é 2 vezes o vetor C, por exemplo. Aí eles têm a mesma direção, nesse caso, o mesmo sentido. Então, se eles ocupam a mesma direção, eles vão ter infinitas direções perpendiculares, que formam um plano. Mas nesse caso não, eles não são paralelos, eles são vetores bem diferentes. Então tem uma só direção que passa e é perpendicular a ambas ao mesmo tempo. Aí tem esse vetor A aqui, né? Tem esse vetor A aqui. Esse é o meu tetraedro, que eu quero calcular a área da base. Passa o vetor A por aqui por cima e a projeção ali, ó, quando eu pego e projeto ortogonal ali, esse lado aqui desse triângulo retângulo que eu formei, ele é o quê? Esse lado, ele é a altura. Ele é exatamente a altura do meu vetor A. A altura do meu tetraedro, que eu formo com o vetor A. É esse lado aqui, não é? É essa distância aqui. Então, a gente pode, sim, considerar, ó ela representando aqui também. Aqui também vai ser a mesma distância, correto? Desse lado aqui vai ser a mesma distância. Aqui também vai ser H. Essa distância em laranja que eu coloquei também vai ser H. Mas e aí? O que a gente faz com isso? Então, vamos lá. A gente quer então calcular o volume do tetraedro, que vai ser igual a 1 sobre 3 vezes a área da base vezes a altura. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos separar essa área da base e essa altura aqui, vamos deixar eles combinados aqui e depois a gente se preocupa com 1/3. A área da base vezes a altura. Vamos entender que eu estou falando nada mais do que essa distância aqui, o módulo do produto vetorial dividido por 2, porque a área da base desse tetraedro é um triângulo, não é um paralelogramo. Então, eu tenho que dividir por 2 o produto vetorial. E essa distância aqui, ela recebe exatamente o valor da área desse paralelogramo. Se esse paralelogramo tiver, sei lá, 32 milímetros quadrados, então essa distância aqui vai ser 32 milímetros, né? A gente vai ter uma distância, não vai ter uma área exatamente. Isso pode se tornar um pouco contraditório, porque a gente está passando algo bidimensional, um valor bidimensional para um valor unidimensional, que é uma coisa um tanto errada, mas vamos deixar entendido que o seguinte, o produto vetorial, ele nada mais ele na verdade ele é um caso específico do chamado produto externo. Ele tem o produto interno e tem o produto externo. O produto interno seria a mesma coisa que o produto escalar e o produto externo seria uma ideia parecida com o produto vetorial. Só que isso é uma coisa muito mais complexa. Vamos ficar nesse aqui mesmo. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui o produto vetorial, o módulo do produto vetorial sobre 2 e a altura sendo projetada aqui. Como que eu represento essa altura em relação ao vetor A? Ela não vai ser, essa altura aí, essa altura não vai ser, vamos lá, vamos entender. A altura, H, vai ser igual, não vai ser igual ao módulo do vetor A. Eu estou fazendo o módulo agora, na parte teórica eu fiz com 2 linhas, mas com uma linha também é a mesma coisa, tá? Vai ser o módulo do vetor A vezes
vezes O cateto adjacente, não vai ser, então, vezes o cosseno do ângulo alfa? Concordam? Vai ser o cosseno, vai ser o módulo do vetor A, que é essa distância, a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Agora é esse triângulo que eu estou falando aqui, ó. Esse triângulo aqui. É a hipotenusa, né? E o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o módulo de A seria a hipotenusa, o cateto adjacente seria o H. O cosseno é isso. Eu só passei a hipotenusa que estava dividindo, eu passei para o outro lado e fica que H é o módulo de A vezes o cosseno de alfa. E a área da base? O que vai ser a área da base? A área da base vai ser exatamente 1/3 do produto vetorial de B com C. Então, vamos entender, vamos prescrever isso daí que a gente falou agora. A área da base vai ser igual, nada mais, nada menos, do que isso daqui, certo? Vamos copiar. Vai ser exatamente isso daqui. Essa é a área da base, certo? Então, se eu tenho que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura, então eu posso dizer, como eu já chamei a área da base de 1/2 do produto vetorial e a altura como o módulo do A vezes o cosseno do alfa, então o volume, quando eu substituo esses valores, fica /1/3, aí abre parênteses, aí eu coloco a área da base, que é 1/2, que é 1/2 vezes o módulo de B vetorial C, aí aqui, vezes o quê? Aqui tem um vezes também. Vezes o quê? Vezes a altura. A altura é o quê? Que a gente viu ali. A altura é módulo de alfa, cosseno de alfa. Módulo de A, cosseno de alfa. Então, módulo de A, cosseno de alfa, certo? Fecha parênteses. Esse 1/2, tá tudo sendo multiplicado aqui, certo? Então, esse 1/2 é um fator, eu posso trazer ele para fora. Vamos trazer ele para fora. Então, V vai ser igual 1/2 e 1/3 vezes 1/2. 1/2 e 1/3 vai multiplicar, fica 1/6. 1/6 eu já tenho do que eu queria, que ele pediu que eu fizesse, né, que eu determinasse por que é 1/6 vezes o produto misto. Aí agora eu tenho dentro do meu parênteses aparecendo o seguinte: módulo de B vetorial C vezes módulo de A vezes o cosseno de alfa. O que é isso que eu acabei de encontrar aqui dentro? O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui que eu acabei de encontrar? Isso não é a mesma coisa. Ó, é um vetor, isso aqui é um vetor, B vetorial C é um vetor, vai me dar um vetor, que inclusive é esse vetor aqui. Esse aqui que está para cima. E B vetorial C, então um vetor vezes um outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o alfa, o ângulo, exatamente o ângulo entre esses dois vetores. O que é isso aqui? Isso não é o produto escalar entre esses dois vetores? É a fórmula do produto escalar entre esses dois vetores. Então, Então, o que eu faria? Eu deveria reescrever isso como sendo o produto vetorial, o produto escalar entre A e esse outro vetor, produto vetorial B com C. Vai ser 1/6 vezes o produto escalar entre A e produto vetorial de B com C. Eu vou colocar do jeito que ele colocou lá, mas é porque eu poderia muito bem passar esse módulo de A
para frente aqui e o B vezes C para trás, que, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, módulo de A e módulo de vetorial com B e C vai dar o produto escalar entre A e o produto vetorial de B com C. E assim a gente provou, o que ele queria que a gente provasse. Que é exatamente 1/6 do produto misto, que é isso que ele pediu para a gente averiguar. Uma parte, então, do exercício está resolvida aqui. E agora, qual que é a outra parte que sobra? A outra parte é que a gente precisa calcular, então, o volume do tetraedro, que vai ser o volume do tetraedro. Agora vamos anotar os pontos. Agora vamos para outra parte. Agora que a gente já chegou no valor, já chegou no resultado, está aprovado, bonitinho. Então agora a gente vai para outra parte desse exercício. P é o ponto... P é o ponto... Deixa eu voltar aqui. P, então, é o ponto... Vamos lá. É o ponto -1, 2, 0. É o ponto -1, 2, 0. Aí tem o ponto Q, que é o 2. Vamos lá. É o ponto Q, que é o ponto 2, 1, menos 3. Aí o ponto R, seguindo o alfabeto, que é o ponto 1, e S, que é o ponto 3, menos 2, 3. Então, vamos entender uma coisa? Olha o meu tetraedro aqui. Ele tem 4 pontos, certo? Vamos supor que a gente fosse dar os nomes para esses pontos. Então, esse seria o meu primeiro ponto. Esse aqui seria o meu primeiro ponto. Por exemplo, vamos falar que esse é o ponto P. Esse aqui seria o segundo ponto, que é o, vamos supor, o ponto Q. Esse seria o meu terceiro ponto, que é o R. E esse aqui seria o meu ponto S. Eu sei que é essa conformação aqui que eles vão estar, P, Q, R, S, e o S vai estar em cima e tal. Gente, vamos entender uma coisa. Independente da conformação, se eu sei se o S vai estar para cima ou se ele vai estar para baixo, eu não sei exatamente. Eu teria que desenhar todos esses pontos. Independente da conformação, eles podem ser colocados. Se eu pego e rotaciono, por exemplo, no que for C de verdade, depois eu vou colocar aqui como vai ficar. Mas se eu rotacionar ele de certa forma, eu consigo colocar ele nessa conformação aqui, tá? Não tem como eu colocar ele numa certa conformação. Por exemplo, se eu coloco o P no lugar do Q e o Q no lugar do P, a gente vê que o P vai estar ligado a todos os outros mesmo assim. Da mesma forma, ele vai continuar ligado a todos os outros pontos. Então, eu poderia partir os vetores dali, de qualquer forma. Eu só estou partindo daqui, porque é daqui que está partindo no desenho, tá? Só para não ter que refazer o desenho mesmo. Mas, vou falar desse jeito aqui. Seria desse jeito aqui. Aí eu quero calcular o volume desse tetraedro aqui. Então, eu quero o vetor que vai de P até o ponto P até o ponto Q. Então, preciso encontrar, então, o vetor PQ. Eu preciso encontrar o vetor PR, o vetor PS e dizer que eles vão ser os vetores exatamente, o PQ vai ser o vetor B. O PQ vai ser o vetor B. O PR vai ser o vetor A. E o PS vai ser o vetor C. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Preciso encontrar esses vetores.
Como é que eu encontro? Bom, o vetor PQ, ele lembra, vai ser os deltas. Opa. Vetor PQ lembra dos deltas. Delta X, delta Y, delta Z. Vai ser, então, em cada coordenada, o delta. Então, é 2 menos 1. Vamos colocar ali. 2, que é o do Q, né? Que é sempre final menos inicial. Menos 1. Fecha. Vírgula. Aí, segunda componente. 1 menos 2. Então, vai ser 1 menos 2. Terceira, menos 3, menos 0. Menos 3, menos 0. Isso vai me dar o vetor 2 mais 1, 3, que é menos com menos, aqui fica mais. Vírgula. 1 menos 2, menos 1. Menos 3, menos 0, menos 3. O vetor PR agora é o que eu vou calcular. O PR vai ser, então, do P até o R. Então, fica 1 menos 1. Então, vamos lá. 1 menos 1. Vírgula. 1 menos 2, de novo. 1 menos 2. 1 menos 2, aí vai dar também no final 1 menos 0. 1 menos 0. Aí isso vai ser igual, então, 1 menos 1, 1 mais 1. Então dá 2. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 0, 1. Achei o vetor PR. E o próximo? Agora é o vetor PS. Qual vai ser o vetor PS? Vamos ver. Ele vai ser aquele que vai do ponto P até o ponto S. Então, final menos inicial, 3 menos 1. Então, 3 menos 1. Menos 2, menos 2, perdão. Menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2. 3 menos 0. 3 menos 0. Isso vai ser igual, então, vamos ler. 3 menos 1, 3 mais 1, 4. Menos 2, menos 4. 3 menos 0, 3. Beleza, achamos os vetores, então. Então, esses vão ser os meus respectivos vetores A. Esse vai ser, então, o meu vetor A. Um pouquinho maior. Esse vai ser o meu vetor A. Esse vai ser o meu vetor B. E esse vai ser o meu vetor C. Certo? Então, e agora? Agora eu aplico a fórmula. Nada mais, nada menos do que isso. Aplico a fórmula. Tenho aqui a fórmula para o volume desse tetraedro. Então, eu aplico a fórmula. A fórmula me diz que o seguinte, que o volume desse tetraedro é igual a 1 sobre 6 vezes o produto misto. Que eu poderia, inclusive, vou deixar listado aqui. Existe outra forma de escrever o produto misto, tá? Não precisa fazer produto escalar e o produto vetorial. Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer, abrir uma pontinha assim. Aí você coloca os vetores que você quer fazer o produto misto no meio, separados por vírgula. Ó, coloca aqui daí o vetor. Não, vamos fazer tudo com a mesma cor. O vetor A, que seria o PQ, que a gente já... É isso, né? Ou não é? Ah, eu falei errado. Deixa eu arrumar aqui. Esse aqui é o vetor B e esse é o vetor A. Então, ó, vamos lá. Aqui é o vetor B e aqui é o vetor A. Meu Deus. E aqui é o vetor A. Aqui que é o vetor A. Beleza.
Aí eu poderia colocar aqui, então, o produto misto. Aí eu faço só assim, ó. PQ. Pode ficar na ordem mesmo, não tem problema trocar a ordem. Não fazer, em vez de fazer ABC, fazer BCA. Não tem problema. Tá? Lembrando. O valor... Ah, esqueci de colocar aqui também, ó. Tô esquecendo as coisas hoje. Aqui tem um módulo aqui. Não é um K, tá bom? É um módulo ali e eu tô fazendo o produto interno. P R P S é outra maneira de eu indicar o produto interno. Assim como também existe outra forma de indicar o produto externo, o produto interno, perdão. Ah, não, é o produto misto, né? Falei produto interno. Esse aqui é outra forma de indicar o produto misto entre esses três vetores. Porque o produto interno eu indico também, dá para indicar também, a gente vai ver mais para frente, que dá para indicar como sendo esse chapéuzinho deitado com dois vetores dentro. Aí você está indicando o produto misto entre esses dois vetores. O produto interno entre esses dois vetores. Aqui com três vetores, seria o produto misto. Estou falando muita coisa. Aqui é outra forma de indicar o produto misto, tá? Ó, produto misto. É outra forma de indicar o produto misto, beleza? Poderia ser assim também, dessa forma aqui? Poderia. Vou colocar aí embaixo também para ficar citado. Outra forma de indicar é aquela ali de cima, mas a gente também pode indicar da forma convencional, que seria, então, o PQ. Eu vou mudar aqui o... Opa, faltou o módulo. PQ. E não precisa desse parênteses, né? Que eu coloquei, se eu coloco o módulo, não precisa do parênteses. PQ. Produto escalar com o produto vetorial do PR com o PS. PR, produto vetorial com PS, tá bom? Beleza? Também é outra maneira de eu indicar. Lembrando que tem um módulo ali também. Não esqueça do módulo. O valor que vai sair daqui de dentro, vai sair um valor, porque do produto misto eu tiro um valor. O valor que sair daqui de dentro, se for negativo, vira positivo. Só isso. Mas também, desse jeito assim, com esse chapéu deitado, é outra forma de indicar o produto misto, tá bom? Então vamos fazer esse produto misto. Como é que eu faço produto misto mesmo? A gente viu na aula teórica do produto misto que eu posso fazer ele com o determinante 3x3, usando em cada componente, cada linha, né, sendo as componentes de cada vetor. Linha a linha. Então, a primeira linha seria 3, menos 1, menos 3. Vamos lá. 3, menos 1, menos 3. 2, menos 1, 1. Terceira linha, 4, menos 4 e 3. Aí fecha aqui o determinante. Seria simplesmente isso. Eu resolvo esse determinante e vejo, né? Vai ser o resultado. O resultado desse determinante, ele dá não o tetraedro, mas o paralelogramo que formam esses três vetores. Então, para descobrir o volume do tetraedro, eu preciso dividir por 6. Existe uma ideia geométrica por trás, mas isso foge do assunto aqui dos vídeos. Então, vamos lá. Para fazer determinante, fazer por sarros mesmo. 3 vezes menos 1 vezes 3 vai dar menos 9. Aí, se você quiser desenhar as outras duas linhas aqui, pode desenhar. Eu geralmente não faço isso porque demora. Menos 1 vezes 4. Ficaria esse produto. Então, vai dar menos 4. Menos 3 vezes 2 vezes menos 4. Vai dar
24. Mais 24. Aí voltando. Menos, né? Que é sempre menos. Menos 3 vezes menos 1 vezes 4. Vai dar, então, 12. Menos com menos dá mais. Mas o menos está aqui. Então, fica menos 12. Tem 3 sinais negativos, né? O do menos 3, o do menos 1 e o que fica porque eu estou voltando. Agora, que eu estou fazendo o outro lado. Próximo. 3 vezes 1 vezes menos 4. Agora sim eu tenho menos daqui com o menos do menos 4. Vai ficar, então, mais 12. Tá? E, por último, menos 1 vezes 2 vezes 3. Menos da volta com o menos 1 fica mais. Então, fica mais 6. Então, isso vai dar igual... Bom, eu já vejo que eu tenho o quê? Aqui eu já percebo que eu tenho menos 12 mais 12. Então, já corta. Já facilita. Menos 4. Aí, vamos lá. Aí, menos 4, então. Menos 4 mais 6 dá 2. Mais 24 dá 26. Menos 9... 26 menos 9 dá 17. Então, dá 17 esse valor. Esse valor deu igual a 17. É isso aí. 17. Então, o valor do resultado aqui do determinante é 17. Não ficou negativo, então não precisa mudar o sinal. Portanto, o volume é igual a 1 sobre 6 do módulo de 17. Bom, módulo de mais 17 é mais 17. Então, vezes 17, que é o resultado do produto misto. Isso vai dar o quê? Então, vou fazer uma setinha aqui. Então, o volume é igual a 17 sobre 6. Esse é o resultado da segunda parte do exercício. E está, então, finalizado o exercício aqui. Fiquem agora com a conformidade que vai ficar esse tetraedro que a gente acabou de calcular com os pontos P, Q, R e S. Muito obrigado.